Olá, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção das atividades das páginas 64 e 65 do nosso livro didático, ok? Então vamos lá. Questão de número 1. Geralmente o termo som é utilizado para designar a faixa das ondas sonoras que são audíveis pelos seres humanos. Qual característica determina se uma onda sonora será audível ou não pelo ser humano? Bom, pessoal, o que determina se uma onda é audível ou não é a sua frequência, porque nós, seres humanos, ouvimos frequências entre 20 Hz e 20.000 Hz. Abaixo disso são os infrassons e acima de 20.000 os ultrassons, sons dos quais não são audíveis aos nossos ouvidos, ok? Questão 2. Quando estamos assistindo algo na televisão ou escutando música pelo rádio, podemos aumentar o volume quando queremos ouvir o som mais alto ou abaixar o volume quando queremos ouvir o som mais baixo. Esta é uma forma comum de nos expressarmos diariamente. Porém, caracterizar um som como alto ou baixo do ponto de vista científico não tem relação com volume. Som alto e baixo não é a mesma coisa de volume. Letra A. Qual característica das ondas sonoras define um som como alto ou baixo? Como o sistema auditivo humano diferencia esses dois estímulos? Bom, pessoal, o que determina se um som é alto ou baixo é a sua frequência. Por quê? Os sons altos são os sons agudos e os sons baixos são os sons graves, certo? E o que diferencia um som agudo de um som grave é a sua frequência. Letra B. Qual é a característica das ondas sonoras que define o volume do som que escutamos? O que determina o volume é a intensidade. A intensidade é a característica das ondas que é relacionada ao volume. A ela está associada a amplitude da onda, certo? Então, o que determina o volume do som é a sua intensidade, a intensidade da onda, que está relacionada à amplitude da onda. Tudo bem? Questão 3. No dia 15 de fevereiro de 2013, um astro celeste em movimento entrou na atmosfera terrestre, causando um fenômeno chamado meteoro, na região da cidade de Chelyabinsk, na Rússia. Ao passar pela atmosfera, o fragmento emitiu infrassons, detectados por receptores que detectam ondas sonoras de diversas frequências. A onda destacada no texto é mecânica ou eletromagnética? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, por se tratar de uma onda sonora, infrassom é uma onda sonora. E toda onda sonora é uma onda mecânica. Então, por isso, nós podemos falar que se trata de uma onda mecânica. Letra B. A onda destacada no texto pode ser detectada pela audição humana? Por quê? Não. Por se tratar de um infrassom, é uma onda que está abaixo dos 20 Hz, frequência a qual não é audível a nós seres humanos, certo? Então, por isso, não será detectada pela audição humana. Questão 4. Certo dia, o professor de ciências do 2º ano chegou à escola levando consigo copos plásticos, barbante e prego. Utilizando o prego, ele fez um furo no fundo dos copos, por onde passou as extremidades do barbante, fazendo um nó em cada uma delas, para que não escapassem. O professor escolheu 2 alunos e pediu que segurassem os copos e se distanciassem até que os barbantes estivessem esticados. Um dos alunos deveria levar o copo à boca e dizer algumas palavras, enquanto o outro aluno levaria o copo à orelha para decifrar o que foi dito. Explique como as ondas sonoras conseguem se propagar de um copo ao outro. Bom, as ondas sonoras são ondas mecânicas. Então, ao serem ditas no copo plástico, vão gerar vibrações dentro do copo, no ar. Essas vibrações vão ser passadas ao barbante, que vai se propagar até chegar no outro copo, gerando também uma vibração no ar que está dentro do outro copo. E essas vibrações geram o som que é ouvido pela outra pessoa. Certo? Letra B. Monte uma apresentação digital, sim. Essa questão vocês vão montar um esqueminha no caderno, combinado? Questão 5. Observe as imagens a seguir que mostram 2 instrumentos musicais
e a representação das ondas sonoras emitidas por cada um deles no intervalo de tempo de 0,1 segundo. Nós temos aí na imagem A um contrabaixo acústico. Aí mostra a frequência dele, né? Nós temos aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4 ciclos, 4 oscilações dentro de 0,1 segundos. E na imagem B, um violão, no qual a gente tem aí 10 oscilações em 0,1 segundo. Letra A. Sendo a frequência de uma onda sonora definida pela quantidade de oscilações ou ciclos em um determinado intervalo de tempo, qual a frequência das ondas sonoras representadas na imagem A e B? Na imagem A, nós temos 4 oscilações em 0,1 segundo. Então, em 1 segundo, eu vou ter 10 vezes mais. Ou seja, eu vou ter 40 oscilações. Ou seja, a frequência é 40 Hz, que é quantas oscilações eu tenho em 1 segundo. Já na imagem B, nós temos 10 oscilações em 0,1 segundo. Então, em 1 segundo, que é 10 vezes mais, eu terei 100 oscilações. Portanto, a frequência é 100 Hz, ok? Letra B. Qual seria a diferença entre essas duas ondas sonoras quando uma pessoa as escuta? Bom, pessoal, o som emitido pelo contrabaixo elétrico, ele é mais grave, pois a frequência é menor. Já do violão é mais agudo, porque a frequência é maior. Ou seja, quando a frequência é menor, o som é mais grave. E quando a frequência é maior, o som é mais agudo. Questão 6. Leia o texto, veja o esquema a seguir, depois faça o que se pede. Quando certos sais presentes nos alimentos se unem, crescem em tamanho e se aderem ao rim, podem provocar uma condição popularmente conhecida como pedra nos rins. Grande parte dessas pedras ou cálculos é identificada por meio de ultrassonografia. Se as pedras forem bem pequenas, o tratamento pode ser feito com alta ingestão de líquidos, o que ajuda a eliminá-las pela urina. Entretanto, há cálculos que, devido ao tamanho, precisam ser desintegrados por ultrassom, que os quebram em pedaços menores, que então podem ser eliminados pela urina. Nós temos aí um esqueminha mostrando como funcionam os ultrassons. Letra A. Quais são as características de um ultrassom? O ultrassom, pessoal, são os sons que estão acima das frequências audíveis por nós seres humanos. Ou seja, são sons com frequências acima de 20.000 Hz. Letra B. Pesquise hábitos saudáveis que ajudem a evitar pedra nos rins. Com base nos dados da pesquisa, faça uma autoavaliação. Você pratica ou não esses hábitos? Aí essa é uma resposta individual. Espero que pratiquem. Letra C. A partir desse exemplo, elabore uma explicação sobre a importância de estudar as ondas sonoras para a área da saúde. Bom, pessoal, a gente viu sobre as aplicações tecnológicas das ondas, assim como nós vimos outros exemplos em sala de aula. Existem várias situações onde as ondas sonoras são utilizadas dentro da tecnologia, principalmente na medicina, certo? Bom, pessoal, então essa foi a correção das páginas 64 e 65. Caso tenham tido qualquer dúvida, envie no e-mail lucimariacenaferreira@gmail.com, ok? Beijo pra vocês, fiquem com Deus.